Olá, meu nome é Elisângela, faço parte da equipe MK Solutions. Vou apresentar para vocês as configurações do menu Workspace. Para acessarmos as configurações, nós vamos na engrenagem à direita, na parte superior da tela, Configurações. À esquerda, bem abaixo, Workspace. Nós temos no menu Workspace Configurações Gerais diversas moedas, cada uma com a sua configuração específica. Começaremos falando pelo SLA, que é o tempo designado ao atendimento ao cliente de vocês. Então, nós vamos começar falando não somente do cadastro do SLA, porém também como vocês determinam a contagem desse tempo estipulado. Então, nós vamos iniciar pelas configurações do perfil de horários do SLA. O que é esse perfil de horário? Você, empresa, atende o seu cliente horas corridas ou horas úteis? Qual a diferença entre eles? Se eu disser que eu tenho 8 horas para atender o meu cliente e ele chegar na minha empresa ou ele me ligar, eu abrir um atendimento para ele às 16 horas. Eu atendo até o final do meu turno de trabalho e volto a contar as horas úteis na manhã seguinte? Ou, a partir do momento que eu abri o atendimento, eu conto direto até fechar as 8 horas? Então, é isso que vocês vão estipular nesta configuração. Se vocês contabilizam somente as horas úteis trabalhadas ou vocês contabilizam o tempo corrido. Então, eu posso ter mais de um perfil de horários. Eu vou associar este perfil conforme o SLA, que será a nossa próxima configuração. Para eu configurar, eu venho no mais, incluir um novo perfil de horários, coloco o nome do meu perfil e vou selecionar o dia da semana que eu desejo e o horário que eu contabilizo. Por exemplo, neste caso, começa a contar às 8 da manhã até às 18 horas. Passou das 18 horas, não contabilizo mais. Na manhã seguinte, a partir das 8 da manhã, começa novamente. Mas daí vocês podem, no caso, por exemplo, eu posso começar não às 8, eu quero começar a partir das 8h30. Perfeito, vocês configuram conforme o formato de trabalho de vocês. Então, neste caso, somente se eu trabalho com horas úteis para o atendimento conforme o SLA estipulado, ok? Confirmo e salvo, todos estarão aqui na tela. Depois que eu definir se eu vou trabalhar com SLA, horas úteis ou horas corridas, aí sim eu vou configurar o cadastro de SLA. O meu SLA pode ser classificado entre pessoa física e jurídica, urbano e rural, rádio e fibra. Vocês estipulam a forma que vocês classificam os clientes de vocês no momento do atendimento para saber quantas horas vocês têm para atender ele. Onde fica esse SLA? Ele é vinculado no contrato do cliente de vocês. Quando vocês criam um contrato, na primeira tela da criação vai aparecer a opção do SLA e no momento que eu estipular um destes SLAs, conforme o tipo do atendimento, se for preventivo, dúvida, ativação, emergencial, corretivo ou outros, vocês estipularam o tempo máximo em horas para atender o cliente de vocês. Então, esta é a configuração do SLA. Como eu crio ele? Vindo no mais, vou colocar a descrição, por exemplo, rural. Sempre que o cliente for rural, no contrato dele, eu vou vincular este SLA e toda vez que esse cliente contrata o SLA rural abrir um atendimento com vocês, conforme o tipo do atendimento e este SLA, pessoal, nós vamos vincular aos processos em seguida, ok? Então, rural, quando for um atendimento, vamos pela lógica, ativação. Cliente rural, ele vai me solicitar uma ativação. Quanto tempo eu tenho para atender ele?
Rural na minha empresa é um pouquinho mais demorado, então eu tenho até 7 dias. Então, vou fazer um cálculo, 7 vezes 24, porque é em horas, e aí vai me dizer quanto tempo eu tenho para atender ele, ok? Então, vou fazer meu cálculo aí, eu não fiz ele aqui, mas vamos dizer que são 250 horas. Então, eu tenho 250 horas do momento que eu abrir o atendimento, a ativação para um cliente rural, para eu atender ele. E é desde o momento em que vocês abriram o atendimento até a finalização de todo o processo. Deu um problema lá no cliente, que tem o SLA rural, e eu precisei abrir um atendimento com a classificação emergencial. Quantas horas? Como ele é rural, eu sei que é um pouquinho mais distante, um pouquinho mais demorado, então eu vou dizer que são 14 horas. Corretiva, tem algum problema, tem que ir lá fazer uma correção, equipamento danificado, né? Quanto tempo, pessoal? Vou colocar aqui 20 horas. Preventivo, mesmo tempo do corretivo, 20 horas. Ou eu posso colocar um pouquinho mais, 25. Dúvidas, o cliente quer saber o motivo pelo boleto ter um valor diferenciado, ou alguma dúvida referente à nota, ou alguma dúvida referente, quer informações aí, dúvidas dos valores sendo cobrados ou vencimento, seja a dúvida que for, quanto tempo vocês têm para responder ao cliente? Para fazer o atendimento todo a ele, né? E outros quando não se encaixa em nenhum disso, é uma reclamação, é um cancelamento, quanto tempo? Então, vocês estipularam conforme o tipo do atendimento, que nós veremos em seguida como vocês associam ele lá nos processos. Se o cliente tiver o SLA rural, quanto tempo eu tenho para atender ele? Lembrem-se que nós acabamos de configurar o perfil de horários do SLA, e aqui eu vou dizer, se eu deixar assim, eles são horas corridas. Então, 14 horas, abriu o atendimento a partir do horário da abertura, conto corrido 14 horas e tem que estar resolvido. Mas se eu não trabalho com horas corridas, mas sim pelo perfil de horas úteis, meu perfil de horários, então eu confirmo controlar por horas úteis e seleciono qual das configurações vocês criaram aqui no perfil será o atendimento, ou seja, que horas inicia, que hora termina, parou a contagem, no dia seguinte continua novamente. Confirmo e salvo. Então, pessoal, este é o SLA. Criei o perfil de horários, criei o SLA, que é o tempo conforme a descrição do SLA para cada tipo de atendimento. Além disso, eu também tenho uma terceira configuração, que são os motivos de intervenções do SLA. Eu estipulei um tempo do SLA, se são horas úteis ou corridas, mas como vocês aí na realidade, no dia a dia de vocês, com certeza já passaram por alguma situação em que vocês não controlam, ou seja, o teu técnico cumpriu o prazo dele, mas chegou na casa do cliente e o cliente não estava, ou tinha uma instalação, precisava subir num telhado, precisava subir lá no poste e era um dia de chuva muito forte. Então, pessoal, isso são ações que não dependem de você, são ações externas. Então, você, no MK também pensando nisso, tem a possibilidade da intervenção do SLA. Vocês podem incrementar um tempo, pausar um tempo ou podem reiniciar a contagem desse tempo. Então, lembrem-se que vocês tinham um atendimento com SLA, né, de 12 horas, mas o técnico chegou lá e o cliente foi fazer uma instalação e o cliente não estava em casa, ligou e o cliente disse, me esqueci, ou tive uma emergência, precisei sair, só vou estar em casa amanhã. Vai estourar o tempo de vocês. Porém, não é culpa do técnico, não é culpa da empresa. Foi algo que vocês não puderam atender em virtude do cliente não receber. Então, pessoal, nesses casos, vocês podem intervir sim, para que não estoure o tempo do atendimento. Então, vocês vêm aqui no incluir,
colocam a descrição, por exemplo, vou usar aqui, cliente ausente. Tipo, aí eu vou incrementar o tempo, já vou explicar a diferença. Incrementar, confirmo e salvo. O que é o incrementar? O horário seria hoje às 10 horas. Mas quando eu cheguei na casa, o meu cliente não estava e ele me disse que só vai estar disponível amanhã a partir das 18. Ou seja, vão ser mais do que 24 horas, né? Então, eu vou, de hoje para o próximo agendamento, eu vou contar essa diferença e vou incrementar esse tempo nesse atendimento. Esse é o sentido do incremento do tempo. Agora, eu tenho uma segunda opção, que seria, por exemplo, chuva muito forte. Um temporal, como vocês queiram descrever, tá? Então, neste caso, pessoal, ele é um motivo de pausa. Por quê? Vamos usando a lógica. Eu não sei quanto tempo, por mais que eu olhe na previsão do tempo, eu não sei se vai demorar 4 horas, 12 horas, 24 horas. Se após essa chuva muito forte ainda estiver muito molhado, eu tenho que esperar por uma questão de segurança, para o técnico subir no telhado. Então, eu não tenho como saber. Então, eu pauso o tempo. Quando normalizar e eu for novamente agendar para o técnico, aí eu vou lá no meu atendimento e ativo novamente. Então, até então está pausado, ok? E por último, então, eu tenho o reinício do tempo, que por algum motivo aí de vocês, né, alguma questão interna ou do próprio atendimento, vocês precisaram retomar, fazer toda a recontagem do tempo do atendimento, ou seja, volta para o zero, tá? Então, são esses os motivos de intervenção. Todo atendimento que vocês fazem também tem os motivos de origem do contato. Então, até a versão anterior, esses motivos, eles eram default do sistema, né, pessoal? Então, hoje, eu posso sim, via sistema, vir aqui e criar a origem do contato. Então, a maioria é pelo WhatsApp. Então, vocês conferem, já tem? Ok, não tem? Crie WhatsApp, confirme e salve. Telefone, e-mail, ou ainda pelo site, seja o que for. Então, confirem sempre aqui os motivos que vocês sempre têm, os meios de entrada, tá? Faltou algum que vocês precisam, só vir aqui incluir. Quando vocês forem abrir o atendimento, na primeira tela já vai aparecer lá a opção para selecionar. Eu também tenho os motivos de inatividade. Quais são os motivos de inatividade? Motivo pelo qual eu inativo o cadastro de pessoas do meu cliente. Então, quando eu cancelo um contrato, eu já tenho a opção junto de cancelar a conexão e inativar o cadastro dele. Porém, se ele tem mais de um contrato, se ele tem algo ainda ativo com vocês, o sistema tem uma segurança que não deixa eu inativar. Porém, se eu for inativar, é obrigatório o motivo, e é aqui que eu configuro ele. Então, motivo de inatividade do cadastro do cliente, quando eu for inativar ele. Então, eu venho no incluir, eu posso inativar porque o cliente cancelou, ou ainda cancelou porque foi para concorrência, ou mudou de cidade, eu não atendo. Então, qual foi o motivo que levou ele a cancelar com vocês? Vocês cadastram, tem certeza e salvam. Seguindo ainda pelas classificações aqui, tá, pessoal? Eu também tenho as classificações de atendimento. Lembrando que toda vez que eu abrir ou finalizar um atendimento, eu tenho a opção de classificar ele. Então, eu tenho classificação de abertura, classificação de encerramento. O que separa uma da outra? Porque as de abertura nunca vão aparecer no momento do encerramento e vice-versa, do encerramento nunca vai aparecer na abertura.
A diferença deles vai ser este campo, encerramento, sim ou não. Então, eu venho no incluir um novo, coloco a descrição. Então, vocês pensam o seguinte, como que vocês querem classificar? O meu atendimento é de reclamação. Vamos deixar reclamação. Encerramento, não, porque é na abertura, ele está reclamando. Se eu quero gerar índices, né, pessoal, para relatórios aí, que vocês possam utilizar, né? Personalizar relatórios. Tem certeza e salvo. Reclamação. Salvei. Depois que eu salvei, aí vocês pensem o seguinte, se o atendimento era reclamação, como eu posso classificar ao finalizar ele? Então, eu posso colocar reclamação, não. Vamos fazer diferente, né? Cliente satisfeito. Perfeito, consegui resolver. Encerramento, sim. Então, eu abri com uma classificação de reclamação e finalizei com uma classificação de cliente satisfeito. Ou ainda poderia colocar não resolvido. Ou cancelamento, não deu certo, ele pediu cancelamento. Então, pessoal, sempre nas classificações de atendimento, sempre pensem, todo tipo de atendimento, como vocês podem classificar a abertura e como vocês podem classificar a finalização. Esse é o sentido dele, ok? Então, a diferença encerramento, sim, só vai aparecer quando estiver finalizando o atendimento. Encerramento, não, vai aparecer na abertura. Eu também tenho cadastro de grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas é ligado diretamente ao cadastro de pessoas do cliente de vocês. Então, como eu classifico meus clientes? Pessoa física e jurídica? Ou empresarial, residencial? Ou cliente e funcionário? Como vocês classificam? O mais comum hoje é físico e jurídico, né? Mas a critério de vocês. Vocês vão clicar no mais, nome do grupo. Vou colocar aqui. Pessoa física. Prioridade. Quando vocês abrirem um atendimento, ele vai ter na segunda tela, no diagnóstico, ele vai ter as prioridades. Então, pessoa física, eu vou dizer que a prioridade é 4. Eu tenho desde o prioritário até sem prioridade, menor prioridade. Então, 1 é maior, o 5 é a menor ou sem nenhuma prioridade, ok? Então, vou deixar 4, o médio, né? Pessoa física. Esse grupo eu vou associar na tela do cadastro de pessoas. Toda vez que abrir um atendimento, essa será a prioridade do cliente vinculado a esse grupo. Para quem trabalha com o app Saque Plus, esse cliente, se vocês liberarem no app para abertura de atendimento, e o cliente associado a esse grupo no app Saque Plus, ele abrir um atendimento técnico, esse atendimento vai ser automático para qual processo? Então, tem algumas empresas que criam um processo específico para abertura de atendimento pelo saque, onde, quando abrir esse atendimento, o atendente vai analisar e vai encaminhar para o processo correto. Ou, já posso, se ele selecionou técnico, eu sei que é algo referente à conexão dele, então vou dizer que é uma manutenção. Mas, às vezes, nós sabemos que o cliente acaba não conferindo as opções e marca a primeira e às vezes não é o que ele realmente precisa, né, pessoal? Então, por isso. Então, quando for o atendimento aberto através do app Saque Plus, se ele selecionar a opção técnico, vai cair direto neste processo, vai abrir lá no Workspace um atendimento neste processo com qual classificação?
automático vai cair sem o cliente saber. Ele não escolheu, ele só escolheu que o contato desejado era técnico. Se ele selecionar a opção comercial, então, qual o processo e qual a classificação. E se for financeiro, são essas 3 opções que ele tem. Então, qual vai ser o processo e qual vai ser a classificação. Claro, aqui eu estou mostrando aqui para vocês, deixa eu só achar um mais, selecionar esse, mais neutro, né, para poder demonstrar. Então, por isso, pessoal, que às vezes o cliente não seleciona o correto, ou nem sempre que for financeiro vai ser segunda via de boleto. Então, por isso que a grande maioria das empresas criam um processo específico só para abertura de atendimento através do app Saque Plus e analisam o que o cliente colocou lá no relato e aí sim caminham para o processo correto. Mas fica a critério de vocês. Então, eu vinculando este grupo no cadastro de pessoas do meu cliente, ele vai ter esse nível de prioridade nos atendimentos e na abertura de algum atendimento pelo app Saque Plus, ele vai cair em um destes processos e classificações, ok? Eu também tenho os setores de atendimento. Aqui nos setores de atendimento é muito importante que vocês fiquem cientes, né? Que esses setores, eles são utilizados hoje também com o vínculo, né, da abertura de atendimento. Mesma coisa. Porém, setores de atendimento, ele tem um diferencial. É para os atendimentos através do Saque Web. Grupo de pessoas é para o Saque Plus. Setor de atendimento é o Saque Web. Então, nós temos hoje default do sistema, 8 setores. E vocês vão dizer, por exemplo, comercial, qual é o e-mail do responsável pelo comercial. Então, vamos lá. Ok. E vou dizer, se o meu cliente, através do Saque Web, resolver abrir um atendimento para o comercial, que é a opção contatos, vocês permitem? Sim. Qual vai ser o processo do atendimento e a classificação desse atendimento? Mesma lógica que nós falamos nos grupos de pessoas, porém este é para o Saque Web, o anterior era o Saque Plus. Então, esta é a configuração. Então, sempre façam de todos os setores, coloque o e-mail responsável e se vocês aceitam ou não a abertura de atendimento e as classificações e processos. Lembrando que Saque Web também só é possível ativar esta linha abaixo do gerar atendimento se for comercial, técnico ou financeiro. Os demais, nenhum deles tem a possibilidade de abrir atendimento, sempre um desses 3. Então, esses aqui, você pode ativar a última opção, os demais não. Os demais você vai deixar aqui como não e deixa tudo em branco. Então, esses são setores de atendimento. Agora que eu falei em setores, agora que eu falei em grupos, nós também temos os grupos de workspace, muito importante. Grupo de workspace é como eu divido na minha empresa as permissões do que os usuários do sistema podem no atendimento. Não é menu geral do sistema, não é permissão modo gerente, como vocês já viram no inicial e segurança, não. Quando você abre um atendimento no menu Workspace, você tem algumas moedas. Deixa eu rapidamente só mostrar a tela, que eu acho que vai ficar mais claro a vocês. Só um momentinho que está carregando.
Assim vocês vão identificar melhor esta permissão específica. Deixa eu pegar um atendimento qualquer. Um qualquer aqui. Esses grupos que nós vamos ver agora do Workspace se referem a estas moedas aqui. Cada grupo de cada uma dessas moedas, o que eles terão acesso. É para isso, tá, pessoal? Então, voltamos lá. Para eu criar um grupo do Workspace, eu venho no mais e vou botar o nome do grupo. Então, financeiro. Financeiro 1, eu vou colocar, porque muitas empresas gostam de separar o nível maior, menor, ou seja, quem tem mais liberações ou menos, então eu vou botar financeiro 1. Todos os usuários cadastrados do sistema, e eu passo para a direita somente quem tem permissão para poder utilizar este menu. Então, vamos lá. Grupo financeiro são esses usuários que pertencem a ele, financeiro 1. Esses usuários têm permissão para, dentro do painel de atendimento, usar qual destas opções? Ver o gráfico online da conexão, ver o painel financeiro do cliente, gerenciar as exceções da conexão, trocar o usuário e senha do cliente, usuário e senha PPoE do cliente, né, pessoal? Bloquear total a conexão, alterar o IP da conexão, bloquear a conexão, desbloquear, editar conexão, desconectar sessão, bloquear parcial, acesso HTTP, adicionar lead completa, só criar uma lead, adicionar conexão, criar uma nova, ver as ferramentas de remoção de edição, poder usar, né, pessoal? Adicionar a solicitação de cancelamento, fazer um cadastro de cliente, criar um novo assinante de telefonia, alterar o MAC, enviar extrato de telefonia, só da TIP, imprimir o extrato de telefonia, editar cadastro de pessoas, inativar cadastro, ativar cadastro, histórico de conexão, provisionar ou ver o gráfico de consumo do cliente. Então, eu disse que o financeiro 1 só pode ver o painel financeiro. Pronto, só isso. E salvo. Aí, assim, consecutivamente, vou criando todos os setores, que seriam os nomes, como eu libero as moedas, as permissões lá dentro do painel de atendimento. Criei de todos, conforme eu tenho a classificação. Agora, eu posso criar gatilhos do Workspace. Muito importante, isso, administradores, importante para o controle dos atendimentos. O que são os gatilhos? Vou criar um aqui com vocês. Descrição. Vou colocar atraso. Se eu quero alguma observação, quem faz parte deste gatilho? Lógico, né, pessoal? Quem vai fazer parte desse grupo de gatilho são os administradores, né? Confirmo e salvo. Salvei. Então, acabei de criar um grupo de gatilho atraso. Agora, eu vou criar o gatilho que eu vou vincular a esse grupo, ou seja, aqueles usuários, tá? Então, eu venho aqui no mais e vou colocar o nome. Então, primeiro, para colocarmos o nome correto, tá? Tipo de alerta, só tem para enviar e-mail. Começa a partir do momento que eu cadastrei, posso alterar, né? Categorias, para atendimentos pendentes, ou seja, se finalizou, não envia mais gatilho nenhum, é só porque ainda está em aberto, tá, pessoal? Grupo de operadores, eu acabei de criar esse grupo atraso, poderia colocar grupo responsável financeiro, então ADM financeiro, ADM técnico, poderia ter grupos nesse sentido. Tempo para disparo. 30 minutos, 1 hora, 90 minutos, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então, diversas opções.
Mas são horas do quê? Aqui que eu vou selecionar. Por vencer ou vencidos. Então, eu criei um SLA de 12 horas. Eu posso criar um gatilho onde 1 hora antes de vencer o tempo total, disparar um alerta via e-mail para os participantes desse grupo que o atendimento específico está por vencer. Falta 1 hora para terminar o prazo daquele atendimento. Então, eu posso colocar aqui, descrição, aviso, finalização. Um exemplo, né? Para saber que tem que finalizar aquele atendimento. Ou ainda eu posso colocar 30 minutos vencidos. Então, já passou 30 minutos, eram 12 horas, já deu 12 horas e 30 minutos. Ainda não finalizaram o atendimento. Então, aviso. Atendimento atrasado. Então, esses são os gatilhos. Mas eu não botei nenhum e-mail aqui no gatilho, só coloquei os participantes e o nome do grupo. Ele vai pegar o e-mail lá do cadastro de usuários que vocês fizeram para cada um deles, tá? Então, criei o meu grupo, criei os gatilhos, se é antes ou depois de finalizado o atendimento, quanto tempo, e para quem vai ser disparado esse alerta. Então, essas são as configurações. Agora, eu vou criar o processo, que é onde tudo isso que nós vimos até agora se encaixa. Então, aqui em processos, todos os processos que eu tenho estão em tela. Clicando aqui no mais, ele expande as opções. Então, cada subprocesso que eu criei vinculado ao meu processo. Manutenção. Cada um deles. Para eu criar um processo, eu venho no incluir, coloco o nome do processo, o nível do SLA. Lembram o SLA, que foi a nossa segunda configuração? Se esse atendimento, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um que eu tenho aqui, que eu achei bem completo, a manutenção. Quando o atendimento for manutenção, ele é corretivo. Então, lembrem o nosso exemplo, cliente rural, o SLA rural, lembram? Eu disse que o corretivo, se eu não me engano, eram 20 horas, né? Ou 15 horas. Então, se o meu cliente for rural e o atendimento rural é o SLA no contrato dele, o atendimento dele for uma manutenção, automaticamente vai contabilizar o tempo corretivo que eu coloquei no SLA rural dele. Então, é esse campo aqui, dentro do processo, que liga com o SLA do contrato do cliente. É isso que vai fazer com que eu saiba o tempo que eu tenho para atender o meu cliente. O dia que eu não quiser mais usar esse processo, eu inativo ele. Certo? Agora, processo é o motivo pelo qual o cliente me contatou. Foi para uma manutenção. Agora, o que eu vou fazer, o passo a passo, para solucionar esse motivo? São os subprocessos. Então, para eu criar um subprocesso, eu venho no incluir, coloco o nome do subprocesso. Então, qual vai ser o primeiro passo? Então, vamos colocar testes internos do equipamento. Então, vamos dizer que o primeiro passo, quando ele faz alguma reclamação de manutenção, são aqueles testes internos que o atendente faz, certo? Quanto tempo ele tem em minutos? Ah, meu técnico em 10 minutos está pronto, mas não pensem assim. Esse tempo que vocês vão colocar, esse prazo dentro do subprocesso, é desde que abriu o atendimento, caiu para este subprocesso até o atendente realizar a parte dele. Ou seja, eu posso sim demorar 1 hora, 2 horas, porque eu posso estar fazendo outros atendimentos antes deste.
Então, pense em um prazo máximo, pensando que o teu atendente já pode estar fazendo outro atendimento quando caiu este para ele. Então, até que ele chegue neste atendimento, pode demorar um pouco. Então, eu vou colocar aqui, como são em minutos, 2 horas, 120 minutos. Sempre convertam as horas para minutos nesta configuração do subprocesso. Grupo do Workspace, quem é responsável, que nós cadastramos há pouco. Então, aqui eu vou dizer que o responsável é o atendimento, aqueles primeiros que recebem aí o contato do cliente. E a prioridade é 1, porque é o primeiro passo do atendimento. Eu estou dizendo que é obrigatório este atendimento de manutenção passar pelos testes internos. Se ele não passar por ele, eu não consigo finalizar o atendimento. O dia que eu não quiser mais usar este passo, esse subprocesso, eu posso inativar só ele. E posso também, se necessário, permitir encerrar o atendimento neste subprocesso, o que seria: fiz os testes, já resolvi, não precisa mais ir em frente, já posso finalizar o atendimento, eu resolvi tudo na hora. Agora, não resolvi, aí eu vou encaminhar para a prioridade 2, que é o próximo passo, e assim sucessivamente. Lembram dos gatilhos? Eu posso criar um gatilho para o atendimento todo, para finalização, ou só para o subprocesso. Mas daí, cuidado, lembre que o tempo mínimo é 30 minutos, então se for antes de finalizar, e o tempo que vocês configuraram for inferior a 30 minutos, aí não vai se aplicar o gatilho, né? E salvo. Eu só não vou salvar aqui só porque nós já temos as opções, tá, pessoal? Então, a prioridade é a ordem que segue o atendimento. Os subprocessos, então, o passo a passo que eu vou fazer até eu finalizar o motivo pelo qual o cliente me contatou. E se eu quiser, então, posso criar um gatilho em cada subprocesso ou posso criar no atendimento todo. Então, lembra que eu criei lá o aviso? O que eu estou dizendo aqui? 30 minutos antes, lembra que eu configurei? 30 minutos antes de finalizar o prazo total, que são 460 horas. Prazo total. Vai avisar que ainda não está finalizado o atendimento. Ou, se eu usar aquele que eu fiz depois, que é 30 minutos depois do prazo, então, passou 30 minutos desse prazo, também posso ter, então, aquele gatilho para avisar os responsáveis que já passou o tempo estipulado e ainda não foi finalizado o atendimento. Então, esses são os gatilhos de extrema importância para vocês utilizarem, para que os administradores, os responsáveis das suas equipes, fiquem cientes se estão sendo cumpridos ou não os prazos estipulados por vocês. Agora, vou voltar um pouquinho. Vamos voltar aqui nas configurações gerais novamente. E aqui nós temos um menu, que é novidade nessa nossa versão 107. Muito útil aí para vocês, para que vocês possam configurar as opções que vocês queiram que já fiquem definitivas, ou seja, já venham marcadas nos atendimentos, nos cadastros realizados pelos funcionários. Primeiro de tudo, para o atendimento, eu tenho a opção de, aqui no atendimento, toda vez que eu for abrir um novo atendimento, eu já deixar marcado a origem do contato. Por exemplo, o que eu mais tenho hoje? Telefônico. Ok, então eu já vou deixar telefônico. Ou na minha empresa, o que eu mais tenho é o presencial. Perfeito. Este campo, quando eu abrir um atendimento, ele já vem com essa opção marcada. Porém, o teu funcionário pode sim conferir, se não foi a origem, não foi essa a origem do contato, ele pode sim ir lá e alterar. É só uma opção que já vem marcada. Se eu quero que os atendimentos que
classificação da abertura já venha marcada como cliente novo. Ok. Porém, lembrem-se que se não for um cliente novo e o teu funcionário esquecer de alterar para o correto, vai ficar incorreto para vocês. Então, cuidado, tá? Classificação de encerramento, mesma coisa. Quando eu for finalizar um atendimento, já pode vir marcada a classificação. E se o não for aquele funcionário, pode trocar. Porém, se não for e ele esquecer, vai ficar incorreto novamente, tá? Se eu sempre quero que seja obrigada uma conexão para abrir um atendimento. Se eu não quiser, deixe em branco. E se eu quero considerar contrato obrigatório, ou seja, toda vez que eu for abrir um atendimento, tem aquele campo contrato vinculado, eu sou obrigada a vincular um contrato. Então, pessoal, posso obrigar ambos ou nenhum, porque eu posso ter aquele atendimento que é uma adesão, um cliente novo, que eu faça não pelo CRM, sim pelo Workspace, e ele não vai ter nem contrato nem conexão. Então, essas opções, novamente, este é um painel configurado conforme as necessidades e as obrigatoriedades que cada empresa quer definir. As ordens de serviço. Eu quero sempre ver a marcada sincronizar com a iClass, para quem usa o iClass, que é o concorrente do nosso mobile, o MKT Integração. Se vocês querem considerar o técnico responsável como obrigatório na abertura das ordens de serviço, vocês querem considerar o encerramento de atendimento associado ao S como padrão? Vocês querem bloquear agendamento para feriados cadastrados? Ah, o meu funcionário não prestou atenção, não lembrou que seria um feriado e foi agendar um compromisso para um técnico. O MK pode bloquear. Vocês querem considerar data de início e fim obrigatório para encerramento da OS? Hoje, se eu for encerrar manualmente, se eu marcar que é obrigatório, eu não consigo finalizar sem botar data de início e fim no encerramento. No app já pega automático essas datas, tá? E se eu quero bloquear o cadastro de mais de uma OS para o mesmo tipo? Então, eu vou criar um tipo de OS, né? E daí para o meu cliente eu estou abrindo 3 do mesmo tipo. Eu quero bloquear. Tem a opção também. E agora, cadastro de pessoas. Muito foi nos pedido aí, né, pessoal? Então, atendemos agora na versão 107. Se eu quero que seja obrigatória a data de nascimento no cadastro de pessoas. Muito legal esse campo, pessoal, para quem trabalha com o app Saque Plus, que tem a opção das mensagens automáticas de aniversário. Então, sem essa data, não tem como o app enviar. Então, isso é legal, tá? Se eu quero tornar obrigatório o cadastro de um e-mail no cadastro de pessoas, hoje ela não é obrigatória, então tem a opção aqui. Se eu quero tornar como obrigatório o nome da mãe ou nome do pai no cadastro de pessoas. Se eu quero tornar obrigatório a RG, até então só era obrigatório o CPF ou o CNPJ. Se eu quero tornar como obrigatório o telefone secundário, até a versão anterior só era obrigatório o CPF. Se eu quero tornar obrigatório o grupo de atendimento, aquele grupo de pessoas que nós vimos há pouco a configuração. Se eu quero sugerir o CPF para usuário e senha do cliente no saque, então, se eu marcar esse campo, coloquei o CPF do cliente, já vai automático para o usuário e senha do saque. Se eu quero criptografar a senha do saque no cadastro de pessoas. Se eu quero considerar acesso ao saque como padrão, então, cliquei para o novo cadastro, automático já marca o acesso ao saque. E se eu quero realizar o bloqueio do cadastro se o CEP for inválido. Então, se não for um CEP válido, não deixa eu salvar o cadastro do cliente. Se eu quero já deixar um grupo de atendimento padrão, aquele grupo de pessoas no cadastro de pessoas. Então, seleciono aqui para todos virar o mesmo, porém, lembre-se, tudo que eu marcar padrão,
sempre tem a opção de alterar na hora do cadastro. E se eu quero limitar uma idade mínima para um cadastro? Então, no mínimo 18 anos para poder fazer um cadastro em nome do titular, né, dentro do sistema. Confirmo e salvo. Então, novos campos muito úteis aí para vocês utilizarem, então, na configuração, na hora dos cadastros aí dos dados dentro da base. Agora, nós vamos para a parte de ordem de serviço. Então, aqui, para abertura de ordens de serviço, que também lá no nosso menu Workspace, nós temos a nossas configurações, porém não vamos passar todas, porque as demais nós temos em outros treinamentos, tá? Então, para eu abrir uma OS, eu preciso ter, então, o cadastro de defeitos da OS, todos os possíveis defeitos que eu tenha para esta ordem de serviço. Então, quando o cliente reclamou de um equipamento danificado, eu venho no incluir, vou colocar a descrição, equipamento danificado, vai abrir a tela assim para vocês. Aí vocês vão descrever, equipamento danificado, qual foi o defeito reclamado pelo meu cliente? Quando o roteador está sem as luzes acesas, não está funcionando, não acende, né? Possível causa, equipamento queimado, com problema. Possível solução, troca. Ou ainda posso dizer, teve queda também aqui, né, pessoal? Então, todos os possíveis defeitos que vocês conheçam, com certeza vocês têm aí diversos exemplos, né? Então, cadastro todos para quando uma OS for manutenção, poder dizer qual foi o defeito reclamado do cliente, ok? A base operacional, obrigatório também para eu abrir uma OS, né? Então, para eu agendar para o meu técnico, ele tem que ter uma base operacional. Então, a base operacional é o endereço de onde meus técnicos saem para atender. Então, o nome da base, a cidade, o bairro e aqui, então, latitude e longitude para quem tem aí o Google Maps ou ainda, né, para quem não trabalha ainda com nosso Maps, pode usar a opção aí, deixar em branco também, tá? Então, além do cadastro de defeitos, eu tenho a classificação de encerramento da OS. Toda vez que eu abrir uma OS, eu vou colocar os dados dela, mas ao finalizar eu sou obrigada, é um campo obrigatório do sistema, a classificar. Então, eu posso colocar, se foi uma troca de equipamento, como que eu vou classificar a OS? Troca realizada, então a troca de equipamento. Ou, como é que eu posso classificar? Resolvido, é uma OS aí de uma reclamação, ou uma instalação, instalado. Tem provedores que têm uma única classificação, que é resolvido. Outros é conforme o tipo do serviço, então a critério de vocês, é só colocar o nome da classificação e salvar. Então, todas ficam aqui. Ao finalizar uma OS, eu classifico ela. E agora, por último, nós temos aqui a nossa classificação do painel de configurações. Aqui nós configuramos todas as regrinhas para eu finalizar, para eu utilizar as minhas ordens de serviço. Como funcionam? Quando eu estou finalizando uma ordem de serviço, coloquei lá finalizado, dei um OK, ela sempre vai abrir para vocês lá no menu Workspace, OS Painel, finalizadas. Todas as OSs estarão lá. Porém, vai depender onde esta OS vai aparecer conforme vocês configuraram aqui. Por exemplo, deixa eu mostrar só a tela para vocês rapidamente. Workspace, OS Painel, finalizadas. Se eu criei uma regra de faturamento,
ela vai conferir a regra conforme eu criei. Se eu criei para notificar um operador, ela vem para cá. Movimentar automático vem para cá. E com algum erro vem aqui. As OS que tem cobrança, faturamento, tá? Agora, lá tem a regrinha também, que é a movimentação. Se eu criei uma regra para notificar o operador da movimentação, vem para cá. Se eu criei a regra para movimentar automático, vem para cá. Ou se deu erro, vem para cá. Então, pro faturamento, cobrança, para movimentação. Voltando lá, só para ficar mais claro para vocês, tá? Aqui está a moeda para eu criar a regra de faturamento. E ao lado, para eu criar a regra de movimentação. Então, vamos começar pelo faturamento? Se a minha ordem de serviço tem cobranças, eu posso ter diversas regrinhas e o MK vai levar em consideração sempre na ordem que está na tela, não código, a ordem da tela. Então, eu posso selecionar uma e passar ela para o topo. Eu posso. Aqui. Ou, deixa eu ver esse aqui. Vamos pegar esse, tá? Tá vendo? Coloquei no topo. Aqui eu só vou pular uma para cima. Nossa, estava abaixo dessa, agora está acima. Então, pessoal, é aqui que vocês vão selecionar. Então, conforme as regras de vocês, a ordem da tela vai olhar. A OS que eu estou finalizando, ela se encaixa nessa regrinha? Não. Então, ele vai para a próxima. Se encaixa? Não. Assim, ele vai sucessivamente. Se encaixou nessa? Perfeito. Vai movimentar lá conforme a regra que se encaixou. Como eu crio ela? Eu venho no mais e vou, sempre vai dizer data e hora, quem está criando essa regra, né, pessoal? Sempre vai trazer. E aqui, eu vou dizer se está ativo, o dia que eu não quiser mais eu inativo, né? Se eu vou, ação a ser tomada. Gerar somente as contas, gerar as faturas ou só notificação? Só notificação, vai na moedinha do S, lá nas finalizadas, na amarelinha, que é a notificação para o operador conferir e faturar. Eu quero que automaticamente já gere as faturas ou as contas, ele vai para o S verdinho, que já fez automático faturamento, ok? Eu vou colocar gerar notificação só para eu poder explicar melhor as outras telas. Descrição, então, conferência, cobrança, um exemplo, né? Como eu vou só gerar notificação, não vai ter limites, então vai ficar tudo assim. Tipo de cliente associado. Essa regrinha é só para pessoa física, só jurídica, para todos, para clientes relacionados ou tags. Eu vou dizer que eu quero para todos os clientes que tiverem o S com valor, sempre vai para o operador conferir se vai cobrar ou não e se vai parcelar o valor ou não. Feito isso, o plano de contas obrigatório. Vou pegar um aleatório que eu não tenho todos aqui, tá, pessoal? Lançamento manual. E como esses campos ele vai conferir, então não vou preencher. E se eu quero emitir nota desse valor gerado, alguma nota avulsa, e vou em frente. Nesse caso, eu vou dizer que não aqui a nota, porque se eu quiser, eu vou gerar a nota 55 lá no painel de estoque, tá? Sigo em frente, depois eu volto e vou dar um exemplo aqui com o faturar. Ordens de serviço que adicionam essa regra. Eu tenho todos os tipos de OS. Quais delas? Então, vou dizer que para qualquer ordem de serviço, qualquer uma que eu tenha, vale aquela regra ali.
Operadores que serão notificados. Como eu coloquei notificar, quem vai ser notificado? Somente esses 2 operadores serão notificados, os demais não, ou seja, só eles vão ver as OSs lá no S amarelinho nas finalizadas para conferir e, na hora, faturar e finalizo. Essa é a minha regrinha para faturamento. Mas, vamos lá para eu trocar o exemplo. Se eu quiser que já gere a fatura ou só a conta, para quem for agrupamento de contas, eu vou botar a fatura. Aí eu posso limitar valores, que de 0 a R$80 eu faço apenas em uma vez. Então, não tem parcelamento. Então, não vai notificar ninguém. Automático já vai movimentar e já vai gerar a fatura para o cliente se for de 0 a R$80. 0 não, 1, né, pessoal? A R$80 em uma única vez. Ou eu poderia dizer que se for depois salvo, né, faço uma nova regrinha, de 81 a R$200, eu permito fazer em 3 vezes. Então, o primeiro vencimento, né, 10 dias após a criação, ou seja, hoje eu fiz a movimentação, hoje dia 29, então dia 9 vai ser o primeiro vencimento e os demais, os outros 2, sempre 30 dias à frente. Então, esses são os exemplos. Ou eu notifico, ou eu gero a cobrança. Se eu gerar a cobrança, eu posso ter regras de valores diferentes, onde a OS se encaixar é onde ela vai faturar. Então, essas são as regrinhas de faturamento da OS. Salvei e ela fica aqui na ordem. E as regrinhas de movimentação também seguem no mesmo intuito, na mesma lógica, sempre na ordem. Posso passar uma linha acima, ou passar para o topo, ou para o final, tá? Porque sempre vai ser analisado nessa ordem, onde se encaixar primeiro é onde vai fazer a movimentação. Para eu cadastrar, vou colocar ativa, né? O dia que eu não quiser mais, eu inativo ela. Ação a ser tomada. Eu vou automaticamente movimentar os produtos do estoque ou só notificar o operador? Se eu for só notificar, que tipo de cliente? Novamente, né? Então, eu quero para todos os clientes. Categoria, só OS cliente ou provedor? Só OS cliente. Descrição, conferência, estoque. Por que eu quero notificar? Pessoal, escrevi errado. Por que eu quero notificar? Porque eu preciso, na minha empresa, eu tenho um grande número de equívocos entre os técnicos, né? Então, eu quero ter certeza que está o equipamento correto, a quantidade, o setor, o ID, para quem trabalha com um gerenciador de IDs ou MEC. Então, eu quero ter certeza que está tudo ok antes de finalizar e movimentar a OS. Perfeito. Então, eu só notifico. Vou dizer novamente para quais tipos de OS se encaixa essa regra e quais operadores vão ser notificados. Então, novamente, esses 2 são os operadores responsáveis do meu estoque, eles vão conferir antes de movimentar realmente o produto. De quais técnicos eles vão receber as OSs? Vou dizer de todos, que qualquer um que finalizar tem que passar por eles. Confirme e salvo. Ou, voltando, eu poderia dizer que já é para gerar o movimento todos os clientes de OS cliente. Então, toda e qualquer OS finalizada desses tipos, de qualquer um desses operadores, vai automaticamente movimentar, ou seja, tirar do setor, movimentar ela certinho, finalizar sem a interferência do técnico. Então, essa é a diferença, tanto na regrinha de movimentação como de faturamento, cobrança. Eu posso ou encaminhar para um responsável, conferir, ou fazer automaticamente as movimentações. Para finalizar, então, falando nos tipos de OS, eu tenho aqui o painel tipo de OS, onde
Conforme eu já configurei, nós vimos no treinamento inicial e segurança, lá no menu de configurações, modelos e perfis, perfil de OS, eu tenho todos os perfis, ou seja, os modelinhos a serem impressos de ordem de serviço. E aqui eu vou vincular eles aos tipos de OS, porque ao criar uma ordem de serviço, eu vinculo ela a um tipo de OS. Eu estou criando um tipo de OS. Então, para cada tipo de OS, eu tenho um modelo a ser impresso e a cor que vai aparecer na agenda no menu Workspace OS Agenda. Para eu criar, eu venho no incluir, descrição. Vou colocar aqui manutenção. Toda vez que for uma OS de manutenção, vai imprimir o modelinho padrão, que eu já configurei no sistema lá nos modelos e perfis, perfil de OS. Classificação interna. Então, é uma manutenção fibra, rádio, outras. Então, eu vou colocar que é manutenção de fibra. Cor de identificação, sempre que for verde, eu sei que é uma manutenção. Sempre que for vermelho, eu sei que é uma retirada. Sempre que for verde, sempre que for azul, eu sei que é uma instalação. Então, definam cores padrões para cada tipo, que daí, olhando na agenda, pela cor do compromisso, vocês já vão saber que tipo de OS é sem clicar nela para visualizar, tá? Então, a sigla, sempre que for manutenção. Título, geralmente é o mesmo da descrição. Isso aqui é para esses campos aqui, pessoal. É para os coringas que tem dentro no modelinho da OS, se vocês queiram que saia na impressão, tá? E somente para quem trabalha com app agentes, que é o app de OS do técnico, se vocês querem obrigar o técnico a tirar fotos para poder finalizar a OS no app. Então, se eu coloquei 3 e ele tentar finalizar a OS sem tirar 3 fotos, o sistema não deixa, ok? E se eu quero obrigar que para eu finalizar a OS, eu tenha produto ou serviço nela? Nem sempre, né, pessoal? Muitas vezes o técnico só vai lá, faz a visita, viu que realmente não tem nada e vocês não cobram, né? Então, nem sempre vai ser obrigatório. Então, critério de vocês. Sigo em frente. Se, para quem trabalha, então, com agendador automático, que é obrigatório as habilidades, então, se o seu técnico tem, né? Então, quais habilidades são necessárias para uma manutenção? Vamos dizer que sejam apenas estes. Tempo médio, aqui que estipula o tempo que vai ficar na agenda de vocês essa OS. Então, eu vou dizer que são 60 minutos, sempre minutos. Para quem trabalha com agendador automático, então, a temperatura mínima para poder fazer o serviço, então, tem que ser no mínimo 12 graus. E se pode executar com chuva ou não. E se eu tenho, que tipos de serviço eu posso vincular a esse tipo de OS. E salvo. A partir desse momento, eu tenho o meu tipo de OS manutenção configurada no sistema. Então, toda OS precisa ter um tipo, porque ela é obrigatória. Então, conforme eu configurei aqui, são as informações que sairão nela na hora da impressão ou as obrigatoriedades para quem não imprime, apenas envia para o técnico pelo app. Feito aqui, então, pessoal, são essas as configurações para o Workspace. Teremos também o vídeo aí explicativo da utilização do Workspace. Alguns campos nós não passamos aqui na configuração, mas é referente a outros treinamentos mais específicos daqueles assuntos. Então, qualquer dúvida, contate o nosso suporte, estamos sempre à disposição. E um ótimo aprendizado aí a vocês.